Tudo por um Popstar 2 veio para ser a continuação do filme lançado em 2018, também do mesmo universo de Thalita Rebouças. Dessa vez temos um novo Popstar interpretado pelo Lucas Burgart e também um novo trio de amigas interpretadas pela Gabriel Saraiva, Bela Fernandes e Laura Castro. O filme é dirigido por Marcos Antônio de Carvalho e também tem roteiro da Thalita Rebouças. Vou falar um pouco sobre ele agora. Eu já assisti esse filme na cabine de imprensa, inclusive foi maravilhoso, foi a minha primeira cabine de imprensa, então eu tava bem emocionado, eu tava bem feliz mesmo. Eu vou falar um pouco sobre esse filme sem spoilers pra não estragar a experiência de vocês e vocês irem no cinema, porque esse é o papel da crítica, é você gerar um debate sobre o filme e não dizer o que a pessoa deve ou não assistir. Lembrando que a minha opinião é apenas minha e se vocês discordarem, deixem nos comentários se vocês já assistiram o filme, né? Simbora então falar um pouco sobre Tudo por um Popstar 2. Uma coisa que o primeiro filme faz muito bem é mostrar a relação daquelas três amigas através ali dos perrengues e também das brigas que elas vão tendo ao longo do primeiro filme. E como o foco é nessas três protagonistas, o filme ele não tem tanto espaço para desenvolver ainda mais alguns outros personagens, como por exemplo o Slack, que funciona ali no filme basicamente para ser aquele popstar que toda a garota ama. Mas uma coisa que o segundo filme faz muito bem, na minha visão, é desenvolver melhor alguns outros personagens. E eu não tô falando apenas do Dig, que é o novo popstar, mas também de alguns outros personagens que vão sendo apresentados na trama. Lógico que isso é uma coisa muito interessante quando desenvolve mais o popstar, quando desenvolve melhor o Dig, que é esse outro lado da história. Mas também é muito interessante quando eles desenvolvem outros personagens que são secundários e tudo mais. Lógico que o foco ainda é nas três amigas e todos os perrengues que elas vão passar para encontrar esse popstar, mas ainda assim o filme ele acha espaço em seu tempo ali para desenvolver melhor os outros personagens e não desenvolver apenas as três protagonistas, o que eu achei bem válido. E eu acho isso muito legal porque o filme ele cria um debate um pouco mais aprofundado sobre alguns outros temas também. Ele cria personagens mais humanos com sentimentos, tristezas, amores, ele vai criando bem esses outros personagens e isso como um todo completa a trama, né? Não são só as três protagonistas, mas todos os personagens complementam muito bem essa trama. E eu já falei que esse filme ele traz um debate um pouco mais sério sobre alguns outros assuntos, alguns assuntos bem mais maduros. E isso é uma coisa que eu realmente notei da diferença do primeiro filme para o segundo filme, como esse segundo filme é mais maduro, como esse segundo filme escolhe abordar alguns assuntos mais sérios. Bom, eu vou deixar para falar um pouco mais sobre esses assuntos sérios no final do vídeo, né? Porque eles podem gerar um spoilers ali e tudo mais. Eu não acho que seja, mas só pra garantir eu vou deixar um pouco mais pro final pra falar sobre eles. Mas esses assuntos sérios, assim, falando mais de forma abrangente, o filme ele coloca eles na trama. Só que eu acho que ele tem um pequeno problema, que é não se aprofundar demais em alguns temas ainda mais sérios. Ele tem alguns temas maduros ali que ele vai colocando na trama e ele vai sendo desenvolvido bem. Só que tem um tema específico que eu acho que poderia ter sido melhor explorado, poderia ter sido mais aprofundado. Eu acho que a forma como ele é tratado no filme é uma forma bem respeitosa, mas eu acho que ele poderia ter sido ainda mais explorado. Mas ainda assim eu acho que funciona bastante para infanto-juvenil mesmo, pessoas jovens que estão aí na fase ali de adolescência, pré-adolescência, olhar para isso e entender o quão errado é fazer esse tipo de coisa, ver como um filme que eles estão gostando, um filme de comédia romântica, tá abordando esse assunto e ainda assim essas pessoas vão ficar com isso na cabeça, né? Hoje eu estive na coletiva de imprensa com o elenco, né? Eu fiz essa pergunta pra eles como foi a abordagem sobre esse assunto mais sério durante o filme, e eles falaram que acharam bem interessante como o filme aborda, porque abordou de um jeito em que os jovens vão conseguir entender e ver o quão errado está. E eu de fato concordo com isso, mas na minha visão poderia ter sido ainda melhor explorado, né? É uma crítica que eu tenho ao filme. Bom, e voltando a falar do trio de amigas nova, né? A Bia, a Júlia e a Duda, eu acho muito interessante como o filme cria essa sinergia com essas personagens. Eu acho que parece que as atrizes se conhecem há bastante tempo, porque elas realmente parecem amigas de longa data, elas têm realmente uma química, umas sinergias, elas também passam pelos mesmos dramas ali de alguns adolescentes, elas passam ali pelos perrengues ali de encontrar o ex-namorado e também de encontrar ali um emprego, a última viagem com os amigos, o medo da distância,
distância, de se separar dos seus amigos, porque elas estão nessa fase de amadurecimento, elas estão indo para a faculdade, então elas já são mulheres adultas ali que estão indo para a faculdade, então provavelmente essa vai ser a última viagem delas, e isso é realmente algo bem interessante. Isso não é spoiler porque tá no começo do filme, né? Mas isso é realmente algo bem interessante. O filme, ele trata sobre alguns assuntos sérios, como eu já pontuei, e também esses outros assuntos que você pode ver no cotidiano do jovem. A gente tem que escolher nossa vida com 18 anos, e o filme, ele aborda bem isso, você não se sentir, você se sentir deslocado, no caso, né? Você não se sente contribuindo para a sua família ali, você não dá dinheiro para a sua família ali, porque você não tem um emprego, mas você tem que escolher a sua vida com 18 anos, sabe? Você não se sente pertencente àquele lugar. Tem esses dramas que o filme vai colocando ao longo da história, que eu acho muito interessante. Não só esse assunto, mas também diversos outros assuntos ali, como o medo de decepcionar os pais, ou até mesmo a pressão que os pais muitas vezes colocam em seus filhos. O filme, ele vai colocando isso. Eu acho que essa parte aqui poderia também ter sido um pouco mais explorada. Eu acho que são 5 minutos ali de cena que a gente tem sobre isso. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor explorado, né, e tudo mais. Mas eu gostei bastante de como o filme escolhe abordar alguns assuntos um pouco mais sérios e também alguns dramas de adolescentes que nós temos ali conforme a gente tá crescendo. Quando a gente chega nessa fase de jovem adulto para adulto, a gente meio que tá meio perdido no mundo, e o filme, ele consegue passar bem essa vibe, e também essas três protagonistas, elas conseguem realmente ter uma sinergia maravilhosa ali, bem legal mesmo. E o romance da Duda com o Dig também é algo que tem bastante química. Você percebe que esses dois personagens têm bastante química, eles têm uma história, eles têm uma bagagem juntas, e o filme, ele aborda isso de uma forma bem interessante, né? Bom, o tema que eu falei que ia deixar pro final do vídeo é assédio, né? E eu acho que o filme, ele poderia ter explorado um pouco melhor esse tema. Eu entendo o fato de que a forma como o filme passa essa mensagem é uma forma que os jovens provavelmente, de fato, vão entender bem o quão errado é isso, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais explorado ali e tudo mais, né? Na minha visão, claro, né? Mas é um filme divertido demais, assim. O romance da Duda com o Dig, ele lembra bastante alguns filmes que eu cresci assistindo de comédia romântica, então eu achei bem interessante. A química dessas três amigas também é uma química bem legal. Eu aconselho demais vocês a irem no cinema e tirarem as suas próprias conclusões, né? Porque o meu papel aqui é mais gerar um debate, a gente discutir sobre o filme, tentar colocar a gente num papel de espectador mesmo e ir assistir o filme, porque é cinema nacional, a gente tem que ajudar o cinema nacional aí. Então, conforme a gente vai assistindo, as pessoas vão vendo que a gente produz muita coisa boa, e assim a gente tem mais fomento, a gente tem mais iniciativas e tudo mais, né? Enfim, queria saber a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar aí nos comentários o que vocês acharam do filme e o que vocês esperam para o filme também. Dia 10 de outubro sai nos cinemas, então eu aconselho vocês a irem assistir o filme e tirarem as suas próprias conclusões. É isso, muito obrigado e até um próximo vídeo.